Olá, seja bem-vindo para mais um estudo bíblico. Que Deus possa abrir as nossas mentes e que esse vídeo possa confortar o nosso coração. Amém. Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Estudo Bíblico. Boa tarde, gente. É muito bom nesse momento estar com vocês, né? Para a gente meditar um pouco da palavra de Deus, né? Pois sabemos que sem Deus nós não somos nada, né? Então, nós criamos esse canal aqui para a gente aprender um pouco sobre a palavra de Deus, né? Como a gente manejar a Bíblia, que é Deus falando com cada um de nós. Antigamente, nem todo mundo tinha a Bíblia, mas graças a Deus que hoje nós temos Bíblia de todas as cores, de todos os tamanhos, letra grande, letra pequena. E assim nós podemos, né, ter o privilégio de ter Deus falando conosco, porque a Bíblia é Deus falando com cada um de nós. E quando a gente dá essa oportunidade de ouvir a sua palavra e colocar em prática, ainda é melhor ainda. Hoje nós vamos entrar no nosso primeiro tema, que é a Bíblia Sagrada. Será que esse livro é realmente um livro sagrado? Será que foi escrito mesmo por Deus? Pessoas que Deus usou, inspirada pelo Divino Espírito Santo? Eu não quero dizer nada para vocês. Eu quero que ela mesma responda. Nesse momento eu convido vocês para que nós possamos orar. Eu e Miguel vamos orar aqui. E peço a vocês que fiquem em espírito de reverência para a gente descobrir o que Deus quer falar para a gente através desse tema. Tá bom? Oremos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade nesse canal, ó Deus, a gente poder estudar um pouco da tua palavra, poder junto com os nossos amigos, ó Pai, abrir a tua voz para que nós possamos ver o que o Senhor quer de nós. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Abençoa, meu Pai, também aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais. E também, Senhor, a nossa lista de oração que nós temos, de pessoas, ó Deus, que estão nas tuas santas mãos. Continua abençoando. Abençoa todos, ó Pai, que estão recebendo esse link. Fica conosco. Envia o teu Espírito Santo para que tudo que seja feito aqui falado seja para a tua honra e glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Então o tema é a Bíblia Sagrada. A base, eu estou aqui no estudo com o tema Ouvindo a Voz de Deus, né? E diz o seguinte: a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca. Ela é composta de 66 livros, escrita por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas, origens e ocupação, durante um período de 1.600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades contidas, né? Muitos abraçaram a verdade e, quando eles abraçaram, houve uma transformação. Pessoas que eram ébrios se tornaram sóbrios, criminosos viraram pessoas de bem, né? Ladrões se tornaram pessoas honestas, adúlteros viraram pessoas puras, porque quando Deus entra, Ele faz uma transformação em nossas vidas. Agora, para que isso aconteça, é preciso que a gente dê uma oportunidade. A Bíblia, em nossas mãos hoje, é um presente de Deus. E a gente temos a oportunidade de estar recebendo as bênçãos de Deus. Porque quem tem Jesus, tem tudo. Vamos ao nosso primeiro tema, pergunta que está em São João 17, versículo 17, não é isso? A pergunta é: como Jesus considerava a Bíblia? Quando Jesus esteve aqui na Terra, não tinha a Bíblia como nós temos hoje, né? É verdade. Mas existia, né?
os rolos, coisas que ele lia. Então, na Bíblia relata que Jesus uma vez ele levantou-se na sinagoga para ler. Ele estava lendo o que hoje nós chamamos de Bíblia, né? Então, vamos ver como é que Jesus considerava a Bíblia. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para Deus, a Bíblia é o quê? É a verdade. É a verdade. Então, a gente temos que saber que o que está dentro da Bíblia não é mentira, não é invenção. Agora, a gente temos que saber como a gente usar, entendeu? Para poder você vir a entender. Uma das primeiras coisas é a gente pedir o Espírito Santo em nossas vidas. Vamos agora, Miguel, eu vou pedir a você para que você abra em Atos 8, 26 a 31, que diz o seguinte: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Então, hoje existem muitas pessoas com a Bíblia na mão, né? Muitos pegam a Bíblia e começam a ler. Mas o que é preciso para que você venha entender o que você está lendo? Vamos ver aí o que está escrito aí em Atos 8, versículo 26 até o 31. Miguel vai ler. Atos 8, 26 até o 31. Pode ler, Miguel. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendentemente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxime-te desse carro e acompanhe. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Alguém não me explica? E convidou Filipe a subir e a sentar junto com ele. Ora, a passagem está escrita que estava lendo era esta. Até o 31, você leu? Né? Então aqui está relatando a história de Filipe e o eunuco, né? O eunuco ia lendo, né? Ele era um oficial da rainha, ele estava lendo, né? A palavra de Deus, né? Que era o livro do profeta Isaías. Você pegando a sua Bíblia depois e abrindo em Atos 8, 26 a 31, você lendo em diante, você vai ver que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, onde falava de todo o sofrimento que Jesus teve, né? Que ele tomou as nossas dores, né? Todo o sofrimento. E aí Filipe se aproximou, né? Era um homem de Deus, se aproximou e disse assim: você está entendendo o que você está lendo? E ele disse assim: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E Filipe então começou a explicar que ali ele estava lendo Isaías 53, que falava de todo o sofrimento de Jesus por cada um de nós. E quando aquele homem entendeu, ele perguntou a Filipe: o que é que impede que eu venha ser batizado? E nessa história aí, aquele homem termina essa história. Eles parando em um rio e assim o eunuco sendo batizado. Entendeu? Então, a dificuldade nossa hoje é entender o que a gente está lendo, né? Nós hoje estamos começando essa jornada de estudos. Durante esses estudos, nós separamos versículos, onde nós vamos entendendo cada tema. Porque não é só você pegar a Bíblia e ler. Você precisa entender o que você está lendo, não é isso? Então, agora vamos seguir em frente para a terceira pergunta, que está em Isaías 28, versículo 10. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Isaías 28, versículo 10, responde para a gente qual é a maneira correta para a gente estudar a Bíblia, para que a gente venha entender. É preceito sobre preceito. Preceito é mais preceito.
regra sobre regra, regra e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali. Dá pra você entender. Então, qual é a maneira correta de a gente estudar a Bíblia, né? Miguel leu que é preceito sobre preceito, regras sobre regras. Então, nós precisamos o quê? Comparar os textos que falam do mesmo assunto, é muito importante isso, né? Buscar outras passagens, né? E tá sempre lendo um pouco aqui. Vocês estão vendo que durante esses estudos, nós vamos ler vários livros da Bíblia. Agora, todos os livros, nós vamos destacar o mesmo assunto, entendeu? Porque a Bíblia não existe nada isolado. Um livro complementa o outro, né? Muitas pessoas até dizem que uma parte da Bíblia não tem mais valor. Mas a palavra de Deus diz que seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, toda a Bíblia ela é válida. Não existe parte que não presta mais. E ela serve para o quê? Para que a gente venha entender e saber o que Deus está dizendo a cada um de nós. Vamos lá? Então vamos à nossa quarta pergunta, que está em São João 5,39. É um versículo muito conhecido de alguns, né? A pergunta é: que benefício recebe o estudante da Escritura? O que é que acontece com aquela pessoa que dedica tempos estudando a Bíblia, né? A Bíblia, gente, vou relembrar de novo para vocês, é Deus falando com cada um de nós. E se eu quero falar com Deus, eu falo com Ele através da oração. Porque a gente conversa com Deus através da oração e Ele fala conosco através da sua palavra. Então vamos ver o que diz em João 5,39. O que é que diz aí, Miguel? Examinai as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que te testificam de mim. Amém. Então, examinar as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. Então, quando a gente estudamos a palavra de Deus, nós estamos caminhando para ter uma vida eterna com Jesus. Por quê? Porque a Bíblia, ela fala de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, se você quer ter uma intimidade com Deus, você tem que ter através da sua palavra. E só a Bíblia pode nos dar essa esperança, essa confiança e essa certeza e essa comunhão. Então, se nós queremos, né, receber benefícios, é estudando a palavra, é tendo comunhão com Deus. Então, se você está enfermo, você quer a sua cura, você vai achar através da palavra de Deus. Porque com a palavra, nós conseguimos tudo. Porque a Bíblia diz em São João, em Salmo 37, versículo 5, se não me engano, diz que... Não, é Tessalonicenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, com Deus nós podemos tudo. E para a gente ter um contato com Deus, é através da sua palavra, né? Vamos para a quinta pergunta, né? Relembrando que a palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa livros, né? E é sinônimo de escritura sagrada e a palavra de Deus. Uma coisa importante que nós já que eu vou recapitular é que a Bíblia ela tem 66 livros, foi escrita por 66 livros, né? Desses 66 livros, 39 é no Antigo Testamento e 27 fica no Novo Testamento, né? Foi escrita por 40 autores no período de 1600 anos, né? Ela foi escrita, a Bíblia mesmo original, ela foi escrita, que diz que é no hebraico, no aramaico e no grego. Então foi traduzida para nós. E se você quiser se aprofundar nas histórias, você vai ver, né? Martinho Lutero foi um dos que traduziu a Bíblia para que todos pudessem, então, ler, né? Ela contém 1.189 capítulos, 31.102 versículos. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo e ela já foi traduzida em mais de 2.403 línguas diferentes. Então, eu pensei que só existia 3 línguas, mas existem 2.403 línguas. É muitas línguas, viu?
E ela já foi traduzida em todas essas línguas. E 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte, que mesmo com essa informação toda que eu passei para você, toda a escritura é inspirada por Deus. E é útil para o ensino, para a correção, para a educação, para tudo. Então, se você tem esse livro, ele está fechado. Abra, pois você só tem a ganhar. Agora vamos ver João 16, versículo 13. Miguel vai ler João 16, 13. E depois João 8, 32, né? Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Qual é um benefício prático que a gente adquire quando a gente estamos realmente de coração limpo estudando a Bíblia? João 16, 13. O que é que diz aí? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não faltará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que não há de vir. Então, a primeira coisa é o quê? O Espírito Santo, ele faz o quê? Nos guia toda a verdade, não é isso? Agora vamos ver o que diz João 8, voltando, vamos ver aí João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, quando você estuda a Bíblia, o Espírito Santo te guia a toda a verdade. E quando você conhece a verdade, você é liberto. Então, não tem coisa melhor do que nós sermos libertos, né? A libertação é a coisa melhor, porque o inimigo, ele tenta nos prender com as coisas deste mundo. Mas uma coisa que é importante é a gente termos Jesus nos libertando, nos livrando, nos purificando, transformando a nossa vida, abençoando a nossa família, né? Sabemos que mesmo com tudo, Deus, ele não nos abandona, mas é importante a gente declarar para todos de que lado nós estamos, que é o lado de Cristo, né? Agora nós vamos para 2 Pedro, é um livro do final do Novo Testamento, fica antes de Apocalipse e do livro de João, né? Para a nossa sexta pergunta. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Quem foi que dirigiu os profetas para que eles viessem a escreverem a Bíblia, que hoje nós temos, né? Que podia muito bem as pessoas encontrando, porque tem coisas, nós vemos lendas, coisas que as pessoas, né, conta que já aconteceu. Mas a Bíblia não, a Bíblia foi instituída para que fosse escrita. Vamos ver o que diz aí. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, homens santos, né, que foi guiados, esses 40 homens, eles foram guiados pelo Espírito Santo, né? Não foi nada escrito porque eles acharam bonito, porque eles quiseram escrever. É tanto que nesses estudos nós vamos ver que nós vamos estudar vários livros da Bíblia, de homens que viveram em época diferente, em tempo diferente, com culturas e costumes diferentes, mas eles vão estar falando o mesmo assunto e de forma igual. Por quê? Porque eles foram guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então vamos agora para 2 Timóteo 3, versículo 16, né? A nossa sétima pergunta, já estamos caminhando para o final desse estudo, desse primeiro estudo, onde diz: quanto dos textos bíblicos é inspirado por Deus? Quantos textos da Bíblia é realmente inspirado por Deus? Vamos ver agora? Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tá vendo? Então, toda a escritura é inspirada por Deus, né? E é útil para nos corrigir, né? Para nos educar, né? Então, a palavra de Deus, ela serve para fazer uma mudança e uma transformação em nossas vidas. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós, né, dê lugar. Então, toda a Bíblia é inspirada por Deus.
E segundo esse texto, a Bíblia é útil para o ensino, repreensão, correção e para a educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Então, se você já fez terapia, se você já fez várias coisas e não conseguiu mudar, se você tiver fé e você confiar, a palavra de Deus ele pode mudar a sua vida. Vamos agora para a 8ª pergunta, que está em Êxodo 31:18. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Então, existe uma parte da Bíblia que não foi escrito por autores humanos. Quer dizer, nenhum dos 40 homens escreveram. Então, quem foi que escreveu? E que parte é essa? Miguel vai ler agora pra gente. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então, os 10 mandamentos, ele foi escrito pelo dedo de Deus. Você sabia disso, Miguel? Sabia. Você sabia, pai? Sabia. Não é todo mundo que sabe, não. Sabe por que não é todo mundo que sabe? Porque eu já vi muitas pessoas aí dizendo que a lei era de Moisés. Então, muitas pessoas dizem por aí que a lei é de Moisés, mas o que foi que a Bíblia disse? Quem foi que escreveu a lei, os 10 mandamentos? Deus. E entregou a quem? A Moisés. O próprio Deus entregou a Moisés. Tá vendo? Então, quando alguém falar que a lei é de Moisés, não é de Moisés, porque aqui está dizendo, Miguel acabou de ler, ele ficou até com dúvida, mas ele acabou de ler que em Êxodo 31:18, né, Deus ele escreveu as tábuas e entregou na mão de Moisés, e Moisés trouxe para o povo. Então, se você não conhece, não sabe o que está escrito nessas tábuas, né, está nesse mesmo livro, né, em Êxodo 20, de 3 a 17, você vai ver o que é que está escrito. Quais são os 10 mandamentos? O que é que Deus quer que nós façamos? Está escrito lá, né? Agora vamos para a nossa 9ª pergunta, que diz o seguinte: está alguém autorizado a alterar a Bíblia? O que é que você acha, Miguel? Não, acho não. Eu não posso botar um versículozinho a mais, que eu achei bonitinho, legal. Senão vai estragar, né? Estragar a história. Então vamos ver o que diz aí Malaquias 3:6. O que é que diz aí? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vos, ó filho de Jacó, não sois consumido. Então Deus ele não muda, então eu não posso mexer, né? É. Agora veja aí o que diz também Apocalipse. Apocalipse 22, 18 e 19. Às vezes eu tenho alguma chance. Apocalipse 22, 18 e 19. 18. E 19. Eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então acho que não vale a pena a gente mexer nesse livro, né? É. Então deixar como Deus escreveu, porque Deus ele botou o que ele queria que nós ouvíssemos, não é isso? E aqui ainda diz que não devemos, porque se você acrescentar, você vai sofrer os flagelos, né? Quando Jesus voltar. Por enquanto, não vai acontecer nada se eu quiser aumentar um versículozinho. Mas quando ele voltar, eu vou ter que prestar conta e ele vai ficar muito furioso, né? Então é melhor a gente não mexer. A palavra de Deus diz que não. Ele não muda. Então não é eu que tenho que mudar. Porque ele diz uma coisa, eu fazer outra. Eu tenho que fazer o que Deus me manda, né?
Vamos para a nossa última pergunta, que diz: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Como são chamados aqueles que praticam os ensinos da Bíblia? João 13, é 13? 13. Versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticadores. Tá vendo? Então, bem-aventurado quer dizer feliz se você praticar. Se você sabe que tem que fazer e faz. A Bíblia diz bem-aventurado, que significa felizes, né? Tem um versículo a mais que diz aqui, Tiago 1, versículo 22, na nossa Bíblia. Tiago 1, 22, o que é que diz aí? Tomai vós, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganado vós a vós mesmo. Tá vendo? Esse versículo é forte, viu? Falou, tornai-vos praticantes e não somente ouvinte. Porque você aí está dizendo que se a gente fica só ouvindo, a gente está enganando A nós mesmos. a nós mesmos. Então não é só a gente ouvir. Nós temos que aprender também a praticar, não é isso? Porque se eu, em minha casa, costumo botar só música evangélica e a minha vida não condiz, não vale a pena, né? Só ouvir aquelas músicas, mas não deixo Deus entrar no meu coração e transformar a minha vida. Recapitulando, hoje a gente aprendeu que, para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não entendem, né? Entende. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. Como você viu, nós estudamos vários livros, né? Sobre o mesmo assunto. Foi vários livros, mas todos sobre o mesmo assunto, que era a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus e não podemos nem tirar e nem acrescentar nada das Escrituras, né? Então, que Deus venha nos abençoar. E eu quero, nesse momento, perguntar uma coisa a você. Você aceita toda a Bíblia como regra de fé para a sua vida? Você quer dedicar tempo a cada dia para estudar a Bíblia? Depois de tudo que você ouviu? E você está disposto a fazer o possível para colocar em prática seus ensinos na sua vida? Tiago disse que a gente engana a nós mesmos quando a gente só ouve e não procura praticar. Então eu quero nesse momento convidar você a, junto comigo, aprender um pouco mais da palavra de Deus aqui comigo e com Miguel e colocar em prática em sua vida, pedir a Deus para que venha fazer uma morada em seu coração. Que Deus possa te abençoar cada dia e também a sua família, o seu lar. Se você quiser receber orações, que a gente ore por você, pela sua família, né? Eu peço, vocês podem pedir através do nosso WhatsApp 8818-4840 e nós estaremos assim colocando você no grupo de oração, né? Para que pessoas possam orar, para que Deus possa te conceder essa transformação na sua vida. Tudo bem? Então até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando. Bye, bye.